Olá, beleza? Caatinga, sou Gilvan, seja bem-vindo ao canal. Pergunta e resposta do ABC, número 95. E de cara vou respondendo aquilo que o pessoal falou e com embasamento, fazendo algumas, pelo menos, colocações que fica entendido. A primeira coisa eu vou até citar, mas não foi só ele, vou citar só o nome: Diogo. Ele é de Tainópolis, no sul do Piauí, do estado do Piauí. E ele cria a abelha que eu criei aqui, porque lá existe também. Eu fui até visitar, no caso, o parente dele, seu Luiz Teixeira, lá o Luiz da Mandaçaia. Aí ele disse: poxa, eu já tinha visto muito que tinha que conservar o mel na geladeira. Nada impede, só que o mel na geladeira ele cristaliza. O mel das abelhas nativas demora mais um pouquinho. Além dele cristalizar, eu respondendo essa pergunta de muita gente, tem outra questão. Ele perde água. Na geladeira, os produtos perdem água tranquilamente. Há um processo de hidratação e quando você vai pegar o mel não está aquele mel mais fininho. Claro, se você consumir logo, é uma coisa. Mas eu tenho mel aqui de 3 anos, mais 3 anos guardado, por exemplo, da Jataí. Então esse mel, ele não vai fermentar. O mel da abelha nativa, dificilmente ele vai cristalizar na nossa temperatura ambiente. A não ser quem está nas locais frios ainda do Brasil, do planeta, aí sim cristaliza. Não, mas não tem o que? Guardar em geladeira? Não. Aí cabe aquilo que eu mostrei lá no vídeo, tá? Mel azedo, mel azedou. Aí azeda mesmo, se você não tiver cuidado. Então eu fico atento. Não posso dizer de todas as abelhas, mas o que observa-se muito é o pessoal misturar o mel com pólen, também chamado de samburá ou saburá, essas denominações. Aí por conta da acidez que existe e também da possibilidade que são carboidratos diferentes dos açúcares, que não deixa de ser açúcar, mas dos açúcares líquidos, no caso do néctar, o mel vem do néctar, aí a fermentação vem mais rápido. E também muitas vezes espremer com as mão suja, e aí pode você passar uma bactéria que seja uma bactéria, principalmente os fungos que já tem no mel, leveduras, mas alguns que são mais fermentadores do que os fungos presentes no mel, que as abelhas mesmo adicionam. Então, eu mesmo não guardo mel em geladeira, a não ser que eu queira cristalizar. Eu faço mais com mel de apis, que a cristalização vem mais rápido. Já mostrei isso também em ocasiões anteriores, várias ocasiões. Então, isso é tem que deixar esclarecer isso para vocês, como funciona como uma pergunta. Você falou que a meliponicultura é antiga. Gente, nós não temos ideia. E aqui nós vamos fazer uns cálculos muito rápidos. Veja bem, nós não está em cativeiro, nós não estamos preservando nada. Eu não posso dizer quanto, e até isso é aproximado, isso é do campo da teoria, mas no estudo de antropologia, sabe que o homem estava aqui na América pelo menos há 100 mil anos. E esse homem já mexia com abelhas. Fosse uma maneira mais primitiva, mais radical, que até hoje, que é a predação, só para tirar o produto das abelhas, mas tinha alguns que já criavam essas abelhas. Criavam nas condições, quanto foi mais, a gente for pensar mais nos dias atuais, mas não tão atuais, há milhares de anos, eles criavam objetos de cerâmica. Outros criavam assim, essas abelhas no caule, do jeito que eles pegavam, coletavam lá no campo, colocavam lá nas ocas, as várias diferentes tribos, a etnia que tinha no Brasil e em toda a América. Bom, então eles já criavam. Então a meliponicultura, e aí eu vou fazer uns cálculos aqui que a gente questiona se é isso, eu digo é isso mesmo. Os povos originários, não os povos, não esses povos aqui modernos, ele representa no planeta, eles têm 5%. Nós chegou o ano passado, aconteceu em volta de 11 de novembro, nós atingimos a população humana, está em 8 bilhões de pessoas, passamos naquele período, naquele mês. Isso é para ter acontecido no ano 2020, mas não aconteceu por causa do processo que a gente passou, que morreram muitas pessoas, né? Milhões, em todo o planeta. O Brasil morreu dezenas e dezenas de milhares, né? Por conta da causa lá da infecção do coronavírus. Bom, fato que já não quero aqui tocar nesse assunto, mas o que representa esses 5% da população? Você multiplica 5 são 8 bilhões, você multiplica 8 bilhões você multiplica por 5, isso vai dar 40 bilhões. E aí você divide por 100, cortou 2 zeros, dá 400 milhões de pessoas que são as pessoas que são responsáveis pela preservação, agora digo preservação da biodiversidade do planeta. Todas as espécies biológicas do planeta, elas são responsáveis por 82%. Ou seja,
E aí a gente pega quanto fica ainda no total da população do planeta. Nós ainda temos 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. Pois bem, 7 bilhões e 600 milhões de pessoas só consegue, eu estou dentro desse, eu só tenho descendência indígena, tenho descendência negra, mas nós todos só conseguimos preservar 18% da nossa biodiversidade. Então, entendam, durante muito tempo, enquanto não teve a presença dos europeus, toda a nossa biodiversidade aqui, ela estava muito conservada e muito preservada. Por que conservada? Porque quando eles pegaram essas abelhas criadas nos seus espaços, mas estavam dentro dos matos, essas abelhas soltavam enxame. Quando eles pegavam lá um animal e tudo, quando eles cultivavam, inclusive, para quem não sabe, eu tenho um vídeo falando sobre isso, chamando a Amazônia de um jardim. A Amazônia foi plantada. Boa parte da Amazônia foi toda plantada. Inclusive lá tem empresas, aqui não estou falando mal. A Natura, por exemplo, ela compra materiais da Amazônia e fala com as populações ribeirinhas, etc., para preservarem. E tem piquinhos na Amazônia que são melhoramento genético. Mas melhoramento genético, diferente daquelas pessoas que querem emplacar, é só quando trabalha com a parte de engenharia genética, com biotecnologia também. Mas a melhoramento genético é quando eu observo na natureza, eu mesmo já pratiquei isso e pratico ainda, eu estou cultivando algum tipo, estou criando, estou lidando com algum tipo de organismo que tem importância para mim, e eu começo a selecionar aqueles que têm maior possibilidade de produzir mais, de ser mais fácil da criação, do cultivo, do manejo. Portanto, isso é melhoramento genético. Claro que eu não estou dentro da academia mexendo com a parte de biomoléculas, com a parte de biotecnologia, mas isso é melhoramento genético. Mas tem muita gente que são tão limitados, eles decoram tanto texto, mas só sabe isso também. Não sabe qualquer coisinha que você sair desses trilhos, eles ficam todos perdidos, eles carregam, eles capotam e não vão mais para lugar nenhum. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Eu queria que entendessem essa questão que eu falei da meliponicultura. Não tem, que muita gente perguntou, achou interessante o vídeo, por conta do print da coletor de mel lá da Serra da Capivara, pintura rupestre. Então, perguntaram e tudo. E, rapaz, no mínimo 40 mil anos, a meliponicultura. Agora, se for nos termos organizados, como é dito, aí esses trabalhos, de maneira bem simples, esses conceitos são muito novos. A apicultura vem de apis, abelhas do gênero apis. E meliponicultura tem duas versões aí. Uma que vem de meliponina, são todas as abelhas neotropicais, as abelhas com ferrões atrofiados, abelhas que não ferroam. Outra que vem exclusivamente do gênero Melipona, da tribo Meliponine, tá? Que eu pego artigos novos e publicados na melhor revista do planeta, nas melhores, mostro para você pelo menos uma das melhores. As duas mais famosas mesmo, não sei se são melhores, é a Nature, inglesa, e a Science, norte-americana. Tá? Simples assim. Lá de USA, United States of America. Mas, entendam, tá? Então, esse é um ponto que eu quero chamar para você. A meliponicultura, não dá para a gente dizer quando foi que ela começou. Agora, com os termos, esses conceitos, que aí foi Paulo Nogueira Neto, meliponicultura, atividade, meliponicultor, praticante, meliponário, o espaço onde é criado esses bichos. Tá? Então, isso é muito novo. E para fechar o nosso vídeo, alguém perguntou qual é a chance, eu já respondi isso, de a abelha começar a consanguinidade. Olha, erro genético pode acontecer em qualquer um. Agora, pela consanguinidade, isso é antigo. Isso é estudo antigo da década de 1970. E aí, no caso, mas qualquer organismo, isso você não pode ficar, tem que ter o cuidado de não ficar cruzando com parentes muito próximos. É importante fazer isso. Eu mesmo tenho esse cuidado. Portanto, eu nunca tive esse efeito de consanguinidade. Essa consanguinidade, eu acho que está mais propícia a muita gente. Mas se a gente for pensar, na natureza também as abelhas poderiam fazer isso, porque normalmente as africanizadas, elas andam muito, deslocam muito. Mas no caso das abelhas nativas, com exceção do arapuá, trigonis pintos, não deslocam quase. Então, quando a gente olha, você chegou numa árvore, chegou em torno dela, tem outras árvores. E ali você encontra dezenas de abelhas, como eu fui na verdade, paulistana, ver na área rural, lá do seu Luiz. Ver as mandaçaias, com 23 mandaçaias num único pé de imburã, tá lá para quem quiser ver, se eu filmei, tá lá, filmado, gravei, registrei, porque não adianta, gente, quem não registra não é dono, eu sou dono dessa informação.
não das abelhas, da informação. Então, vamos entender, aquelas abelhas ali, elas estão muito, do ponto de vista genético, o parentesco dela é muito grande. Claro que ela está sendo a mesma espécie, mesmo genoma. E cuidado aqui, cuidado que eu já vi gente emitida a esperto, dizendo que é especialista em parte, que é geneticista. 3 coisas, apesar de ter muito parência, elas não são iguais, não são a mesma coisa. Genética, DNA e genoma. Vamos entender isso rapidamente, pegando nossa própria espécie. O nosso genoma é o mesmo, mas o nosso DNA não é igual, a não ser irmãos gêmeos univitelinos, ou clonagem, não é feito na nossa espécie humana, e a genética não é a mesma. Tanto que não é a mesma que a gente difere de uma pessoa para outra. Irmãos mesmo. Irmãos gêmeos univitelinos, eles têm uma genética diferente ainda. Então cuidado com isso. Mas naquelas abelhas ali, elas estão muito próximas, elas têm uma genética muito próxima, muito parecida naquele caso, e não é só aquele caso não, em muitos casos. Então era isso que eu queria refletir com vocês, espero que vocês fizeram, estou respondendo aqui com comentários, tá? Que sirva de entendimento para vocês. Agradeço a você que assiste o canal. Esse foi o nosso número 95, estamos chegando aí os 100. E nesse quadro é para vocês perguntarem. Outros perguntam já quando eu atendo diretamente lá, e essas perguntas, a maioria são muitas perguntas também que o pessoal faz pelo telefone. E eu respondo a todos, na medida possível. Respondo mesmo. Às vezes meu tempo é muito corrido, mas eu consigo responder. Senão não teria um canal. Para que ter um canal aqui? Fazia sentido.